Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores. São 19 horas de São José. E, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. E peço ao vereador, primeiro secretário, vereador Adriano de Brito, que faça a leitura da ata da 74ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Senhor secretário, por gentileza. Ata da 74ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina, presidente Elvino Coelho Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 11 dias do mês de novembro, no ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reunidos os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Elvino Coelho Ávila, do PSD, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atende-se ao livro do registro, foi constatado o quórum da instalação para a abertura da presente sessão. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da 73ª sessão ordinária, que foi realizada e aprovada por unanimidade, com as ressalvas do vereador Chico Silvio, do PT, e do Cloni Capistrano, do PMDB. O primeiro solicitando que constasse na ata a menção que fez pelo falecimento de sua sogra, a senhora Nilta Pinheiro da Silva, e o segundo complementando que história de Terezinha Claudine dos Santos se confundia com a história da Prefeitura Municipal de São José e com o próprio município. Ato contínuo, realizada a leitura das matérias da presente sessão. Fim da leitura, o senhor presidente recorreu ao vice-presidente para obter informações dos edis inscritos para o uso da palavra no expediente, sendo informado da existência dos nomes do vereador Telmo, vereador Wallace, Neri, Cloni, Adriano e Geraldo. Na tribuna, o vereador Telmo, do PR, discorreu sobre o desconto salarial efetuado sobre os assistentes sociais e psicólogos municipais, em discordância com a legislação federal, sobre a pessoa em situação de rua, a iniciativa da Secretaria de Educação pela iniciativa da Casa de Educador, e finaliza sua fala externando sua visão sobre a gestão do município. Na tribuna, o vereador Wallace, do PDT, abordou o que está acontecendo com a Casa de Cáritas e a falta de clareza dos respeitos da Prefeitura Municipal com a entidade. Na tribuna, o vereador Neri disse que a situação levantada pelo vereador Wallace sobre a Casa de Cáritas é muito séria e que deve-se dar os devidos encaminhamentos. Abordou a carência dos cartórios de registro de imóveis no município, termina seu discurso alertando pelo pequeno número de munícipes que estão recorrendo ao refis. Na tribuna, o vereador Cloni discorreu sobre o projeto 117/2015, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de São José para esse exercício de 2016, afirmando tratar-se de uma peça de ficção. Fim do tempo do expediente, o senhor presidente deu início à ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário a leitura do despacho do vereador Geraldo Schwenk, ao pedido de vista das emendas do vereador Amaury Valdemar da Silva, o projeto 126/2014. Pela ordem, o vereador Geraldo solicitou que a íntegra do despacho faça parte da integrante da ata. Pela ordem, o vereador Cloni Capistrano solicitou a todos os despachos do pedido de vistas fossem lidos em sessão. Em discussão única, a admissibilidade da emenda ao projeto 126 do vereador Amaury Valdemar da Silva, que altera o inciso 3º do artigo 84 do projeto 126 de 2014, que, uma vez posto em discussão, foi solicitada a palavra pelo autor da emenda. Justificou o caráter ampliativo da emissão de habites. Na tribuna, o vereador Adriano de Brito ressalta que as emendas foram amplamente discutidas nas comissões permanentes e que pôde proporcionar esta certa celeridade na discussão. Emenda ao projeto de lei número 126 de 2014 do vereador Amaury Valdemar da Silva, que altera a redação dos incisos 10, parágrafo 2º e 5º do artigo 100, requerida pelo vereador Wallace de Avanir de Souza, a prorrogação da presente sessão até a votação final das matérias. Esta foi rejeitada pelo egrégio plenário. Em declaração de voto, o vereador Wallace disse que o requerimento visava apenas ajudar. Em declaração de voto, o vereador Santos ressaltou a importância da análise da matéria da votação, e em declaração de voto, o vereador Cloni disse que votou contrário ao requerimento da prorrogação da sessão a pedido de auto das emendas, já que a matéria existe atenção. Posta em discussão a admissibilidade da emenda, requeriu a palavra o vereador Geraldo. Na tribuna, o vereador defendeu a manutenção da redação do projeto de lei 126 de 2014, lendo justificativa técnica a respeito. Na tribuna, o vereador Amaury justificou a emenda visando coincidir com o licenciamento ambiental. Não havendo mais eles dispostos a debater a proposição, esta foi admitida por 9 votos favoráveis e 2 contrários. Ato contínuo, o senhor presidente encaminhou a votação visando suprimir as falas do expediente, que foi aprovado por unanimidade. Pela ordem, o vereador Geraldo Schwenk disse que encaminhará expediente à Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa para esclarecer dúvidas sobre a necessidade de
discussão do plano diretor antes do Código de Obras. Pela ordem, o vereador Cloni pediu reflexão sobre a leitura da ata, entendimento do uso da fala do expediente. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima se realizar no dia 16 de novembro de 2015, em horário regimental. Ouvindo Coelho Ávila, presidente, Neri Oswaldo Amaral, primeiro vice-presidente, Adriane Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Senhor secretário, peço que, na continuação, Vossa Excelência faça a leitura das correspondências recebidas para a matéria do dia de hoje. Sessão ordinária de 16 de 11 de 2015, ordem do dia, correspondências recebidas, ofício 435/2015 da Prefeita Municipal, presidente desta Casa, em resposta ao requerimento número 062, subscrito pelo vereador Amauri. Ofício 436 da Prefeita ao presidente desta Casa, subscrevendo em resposta ao requerimento subscrito pelo vereador Amauri. Ofício da Prefeita Municipal ao presidente desta Casa, em resposta ao requerimento 054, subscrito pelo vereador Amauri. Ofício 445/2015 da Prefeita Municipal, presidente da Casa, em resposta ao requerimento 056/2015, subscrito pela vereadora Sandra. Ofício 0961 de 2015 do Conselho Presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina, o presidente desta Casa, para participar da solenidade de abertura do Congresso Estadual dos Vereadores de 2015, realizado no dia 1º de dezembro de 2015, às 18 horas, no auditório do deputado Antonieta de Barros Aleschi. Ofício número 1398 de 2015, do secretário de Estado de Educação ao presidente desta Casa, em resposta ao requerimento 060, subscrito pelo vereador Wallace, sobre o possível fechamento da Escola Básica Bela Vista. Convite do presidente da Assembleia Legislativa ao presidente desta Casa para a sessão especial em homenagem ao Centro de Ensino da Polícia Militar de Santa Catarina, pela passagem dos seus 50 anos de fundação, a realizar-se no dia 24 de novembro de 2015, às 19 horas, no plenário, o deputado Osni Regis. Convite do presidente da Assembleia Legislativa ao presidente desta Casa para a sessão especial em homenagem ao Sistema Estadual de Transplantes, a realizar-se no dia 26 de novembro de 2015, às 19 horas, no plenário, o deputado Osni Regis. Ofício 225 de 2015, o presidente do Conselho Municipal de Assistente Social de São José, ao presidente desta Casa, encaminhando moção de apoio aos vereadores dessa augusta Casa, referente à criação dos cargos e ampliação de vagas e cargos de provimento efetivo da Secretaria Municipal de Assistente Social. Ofício número 372 de 2015, do secretário de Serviços Públicos ao presidente dessa Casa, convidando para participar da segunda sessão da terceira audiência pública referente ao processo de reelaboração do Plano Diretor Participativo de São José, que será realizado no dia 19 de novembro de 2015, às 19h30, no Centro de Atenção à Terceira Idade, no CAT. Ofício 168 de 2015, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de São José, ao presidente desta Casa, encaminhando a deliberação dos servidores públicos do município de São José, em Assembleia Geral, realizada no dia 11 de novembro de 2015. Matérias do Legislativo, indicações do vereador Chico ao secretário da Infraestrutura, solicitando a substituição da tribuna da tubulação quebrada em frente ao número 390, na rua Francisco Inácio de Nascimento, esquina com a rua São Pedro de Alcântara, no bairro Los Angeles, nesse município. Ao secretário da Infraestrutura, solicitando a construção de faixa elevada para a travessia de pedestres na rua Antônio Ferreira, 3240, no bairro Real Parque. Ao secretário da Infraestrutura, serviço de tapa-buraco na rua Charles Ferrari, Cobrasol. Indicações do vereador Cloni. Ao secretário da Infraestrutura, solicitando reperfilamento do Lajota na extensão da servidão Eliane Gerlach Martins, no bairro Fazenda Santo Antônio. Ao secretário de Projetos Espaciais, que providencie troca de lâmpada de iluminação queimada no poste da rua Antônio Alfredo da Silva, no bairro Fazenda Santo Antônio. Ao secretário de Projetos Especiais, quanto à instalação de luminária no poste já existente na rua José Lino Kretzer, na Praia Comprida. Indicações do vereador Orvino ao secretário da Infraestrutura do município, solicitando que seja feita a restauração no buraco no asfalto da rua Manuel Porto Filho, em Forquilhinhas. Indicações do vereador Geraldo ao secretário de Segurança, solicitando a implantação de lombada na rua Benjamin Gerlach, em frente ao Bahamas, na Fazenda Santo Antônio. Ao secretário de Segurança, a instalação de placa de pare na rua Nicolau Garcia, no bairro Fazenda Santo Antônio. Indicação do vereador Sanderson. Ao secretário de Infraestrutura, repare e repavimentação na rua Zabovari Schneider, no Jardim Cidade de Florianópolis. Ao secretário de Operações de Projetos Especiais, solicita eliminação na rua Manuel Loureiro, em Barreiros. Ao mesmo secretário, repare na iluminação da rua Heriberto Rios, em Barreiros. Ao secretário de Infraestrutura, reparos no buraco da rua Otto Júlio Marlina, no bairro Ipiranga. Ao secretário de Infraestrutura, reparo na pavimentação da rua Argentina, no bairro Potecas. Reparo ainda na rua Independência, no bairro Areias.
Reparo também na rua Fagundes Varela, no bairro Areias. Reparo na pavimentação da rua Jomilda Camargo, no Cobrasol. Reparo na pavimentação da rua Coesa, no Cobrasol. Reparo na pavimentação também na rua São Pedro, no bairro Areias. Indicações do vereador Túlio. A secretária de Segurança, que a possibilidade de implantação de um abrigo de passageiro na marginal da BR-101, em frente ao Tony Music, no bairro Serraria. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando que seja realizada a correção da camada asfáltica na rua Cássio Pinto da Luz, na Serraria. Ao secretário de Infraestrutura, correção da camada asfáltica nas ruas Acácio Pinto da Luz, em frente ao número 60, na rua Vilmar Salles, em frente ao 652, na rua Pedro Cúrcio, e Maria, no colégio, próximo ao Colégio Estadual Maria do Carmo Lopes, na Serraria. Ainda repara na camada asfáltica na rua Fagundes Varela, e que esquina com a rua Bernardo Guimarães, na Serraria. Ainda repara na camada asfáltica na rua João José da Cunha, na Serraria. Indicações do vereador Telmo, secretário de Infraestrutura, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Eliseu de Bernardi, em frente ao número 200. Na rua Eliseu de Bernardi ainda, em frente à Escola Profissional de Campinas. Na rua Demar da Silva, em Campinas, em frente ao 226. Na rua Júlio Miller, em frente ao 244. Na rua Antônio Schroeder, em frente ao 223. Limpeza e desobstrução de vários pontos da vala localizado na rua Valdomiro Serafim Francisco, em Forquilinha. Serviço de tapa-buraco na rua Álvaro Medeiros Santiago, na Serraria. Na rua Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Serraria, também serviço de tapa-buraco. Serviço de tapa-buraco na rua Paulo João dos Santos, em Areias. Ainda na rua Paulo João dos Santos e Francisco Jacinto de Melo, também em Areias. Indicações da vereadora Sandra, solicita a infraestrutura, serviço de tapa-buraco na rua Coronel Américo, em Barreiros. Reperfilamento de lajota na rua Santo André, em Florianápolis. Providencia a limpeza e retirada dos entulhos da margem do leito do rio Araújo, em Campinas. Retirada dos entulhos das margens do Santa Catarina, da SC 281. Próxima entrada do Aeroclube, no Sertão do Maruim. Serviço de tapa-buraco na rua Senador Carlos Gomes, de Oliveira. Próxima empresa Cotton Baby, na área do Distrito Industrial. A Fundação do Meio Ambiente, que encaminhe equipe técnica competente e providencia o serviço da poda da árvore na rua Moura, ao lado do Salão Valéria, no bairro Barreiros. Reperfilamento de lajotas na rua Salvador Porto. Tapa-buraco na rua Antônio Amâncio. Serviço de patrulhamento e manutenção da rua Vale Verde, em Potecas. Coloque ao secretário da Infraestrutura, coloque na sua pauta de atuação o calçamento da rua Vale Verde, em Potecas. Matéria por ordem do dia. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Finanças, o orçamento, o projeto de lei complementar 07/2015 da prefeita municipal, que altera a lei complementar 05/2002, que institui o regime próprio providenciário do município de São José e da outras providências, e em discussão única as emendas de admissibilidade das emendas modificativas do projeto 126 do vereador Amaury Valdemar da Silva. Senhor presidente. As matérias serão encaminhadas conforme o regimento desta casa. Coloco em discussão a ata. Não havendo vereadores que discutir, coloque em votação. Senhores vereadores que concordam com a ata, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade, senhores vereadores presentes. Passamos para a ordem do dia. Pergunta ao senhor, em função de ter sido colocado em deliberação, na última sessão, a suspensão do expediente, passamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça de Finanças e Orçamento ao projeto Lei Complementar 007/2015 da Prefeita Municipal, que altera a Lei Complementar número 05, que institui o regime próprio de previdência social do município de São José e de outras providências. Peço ao senhor secretário, vereador Adriano de Brito, que faça a leitura do parecer.
Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Exposição da matéria em exame. Projeto de Lei Complementar número 007/2015. Procedência Poder Executivo. Autora Prefeita Municipal. Objetivo: altera a Lei Complementar número 05/2002, que institui o regime próprio de previdência social do município de São José e dá outras providências. Pretende a autora, por meio do presente projeto de lei complementar, realizar a alteração da Lei Complementar 05/2002, que institui o regime próprio previdenciário do município de São José, modificando no título 4, que trata sobre o recolhimento da contribuição de consignação, o inciso 2º do artigo 49, passando do quinto para o 20º dia do mês subsequente ao da competência do prazo para o recolhimento das contribuições previdenciárias previstas na referida lei complementar. Aduz que o prazo fixado até o 5º dia útil ocasiona dificuldade da administração pública municipal em honrar suas obrigações e que a proposta de alteração para o 20º dia do mês subsequente ao da competência não trará nenhum tipo de prejuízo aos servidores públicos municipais. O projeto recebeu emenda modificativa número 1, que propõe a alteração da redação do seu artigo 2º. É o breve relatório. Conclusões da relatoria: a comissão permanente acima nominadas, em reunião conjunta, analisar o presente projeto de lei sobre a relatoria desse signatário e emite este parecer. Ainda que na justificativa do projeto, ora analisado, não se tenha deixado de forma clara e cristalina quais são as reais dificuldades que são encontradas pelo Poder Executivo em honrar com a obrigação do reconhecimento das contribuições previdenciárias na forma do prazo previsto na lei, que vigora desde o ano de 2002, uma vez que não exemplificou quais sejam, não se vê de plano, salvo juízo, alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade referente à pretensão do Poder Executivo em realizar a alteração do prazo, passado o 5º para o 20º dia do mês subsequente ao da competência o pagamento das contribuições previdenciárias. Para se manter o projeto na mais perfeita legalidade, a emenda apresentada deve ser incorporada ao mesmo, alterando assim a redação do seu artigo 2º, mantendo a vigência dos seus efeitos a partir da publicação, haja vista que a lei só pode retroagir para atingir fatos consumados, quando não ofender o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, o que não é o caso do presente projeto de lei. Portanto, não há óbice quanto à aprovação do presente projeto com a incorporação da emenda recebida, recomendando-a. Decisão das comissões, mais nada havendo a acrescentar, com a aquiescência dos demais componentes, o relator designado emite parecer conjunto da Comissão de Constituição e Comissão de Finanças, destacando o presente requisito da legalidade e constitucionalidade. Em plenário para deliberação, Câmara Municipal de São José, 23 de outubro de 2015, Wallace Avani de Souza. Decisão de acordo Edilson Alzimiro Vieira, do PR, e Sanderson de Jesus, do PMDB. Decisão da Comissão de Finanças, de acordo com Ineri Amaral e Marilene Maura Vieira Damião. Senhor presidente. Em discussão, o parecer. Com a palavra o vereador Clônio Capistrano. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até estou fazendo a leitura aqui no ato, que não é de meu costume, vereador Telmo, que eu gosto de ler com antecedência, mas fui tomado de surpresa com a inserção do projeto de lei, porque eu não tive acesso à resposta da autarquia São José Presidência, não foi encaminhado para o nosso gabinete. E ela foi protocolada aqui na Câmara no dia 12 de novembro. 12 de novembro, protocolado aqui na Câmara. E hoje é dia 16 e não foi passado para nós ali que pedimos os esclarecimentos, né? Mas eu estou vendo aqui que o presidente da autarquia São José Presidência
diz o seguinte, até vou fazer a leitura do ofício para que os colegas saibam do que foi. Cumprindo como devidamente, por meio deste expressar resposta ao ofício número 724/2015, que encaminha cópia do projeto de lei 007/2015 da Prefeitura Municipal para a manifestação quanto à proposta apresentada. Ressalta-se inicialmente que a exposição de motivos que acompanha o referido projeto de lei condiz com a realidade e a alteração sugerida, além de não causar prejuízo, viabilizará os repasses da administração não atrasem e, consequentemente, não gere ônus aos cofres públicos, com o pagamento adicional de juros e multas. Cabe esclarecer ainda que a alteração sugerida pela emenda 001 se coaduna com a única alteração que poderia ser sugerida. De outra parte, cita-se como exemplo o regime geral de previdência, bem como outros regimes próprios do Estado, possuem prazos semelhantes ao projeto proposto. Ressalvada a sempre cautelosa e prudência na do digno membro desta Casa de Lei, inexiste óbice por parte da autarquia para aprovação do projeto de lei, na forma como sugerida pelo Poder Executivo Municipal. Eu gostaria de colocar, a gente sabe que, embora a presidência seja uma autarquia autônoma, ela, de uma certa forma, acaba sendo vinculada à administração municipal, pois o seu presidente é indicado pela chefe do Poder Executivo. E me estranha, doutor Geraldo, e me chama a atenção quando o presidente da autarquia, o senhor Constâncio Krume Maciel Neto, ele coloca que não vai haver qualquer prejuízo. E eu não concordo com ele nesse ponto de vista. Tendo em vista que, se o repasse é no dia 5 e ele passa a ser para o dia 20, como proposto aqui na redação, passa a ser no 20º dia de cada mês, do dia 5 ao dia 20, a São José Presidência vai deixar de arrecadar naquele período. E esse valor que é repassado, ele rende dividendos para a autarquia São José Previdência. Alguns vão alegar que é somente no primeiro mês, mas mesmo assim são 15 dias. E não significa só no primeiro mês, porque o município vem incorrendo em multa e juros nesse período de atraso, o que de uma certa forma também acaba ajudando aos cofres da autarquia São José Previdência, que se reverte futuramente nas aposentadorias dos servidores do município. E que precisa ter um trabalho sério e comprometido, porque dali é que serão tirados os recursos da aposentadoria dos servidores concursados do município de São José. Eu levantei essa questão na última sessão, me causou estranheza que eu que levantei a questão não tive a informação, vim tomar aqui essa informação dos pareceres aqui, que não foi lido ali pelo secretário, mas o presidente novamente emite parecer diante da manifestação aqui do presidente da autarquia, que não há prejuízo, não concordo com ele, vou manter minha posição de votar contrário ao projeto, respeito a posição dos nobres colegas, mas não me convenceu uma autarquia São José Presidência encaminhar um ofício de uma lauda, sem qualquer estudo, sem qualquer apresentação dos efeitos de tal medida. E está aqui, pessoal, está aqui o ofício de uma única lauda e 4 parágrafos. E nós encaminhamos o ofício no dia 10, o presidente da Câmara, de novembro. No dia 11 ele já respondeu e no dia 12 foi protocolado na Câmara. Então, em menos de 24 horas, o ofício já foi, já voltou e já está em votação novamente. Isso quer dizer o quê? Quando é desejo do governo, quando tem vontade de fazer, as coisas andam aqui, que é uma celeridade total. Agora, trabalhar em prol da cidade, fazer as coisas acontecer como elas devem, aí as coisas têm uma morosidade tamanha. Uma morosidade, muitas vezes, defendida aqui na tribuna pela burocracia.
Mas quando se tem vontade e desejo de fazer, o governo consegue agir rapidamente. E a prova é esse projeto aqui, que se encaminhou um ofício no dia 11, no dia 10, no dia 11 já respondeu e no dia 12 já estava protocolada e hoje o projeto já está em votação novamente. E pior de tudo, sequer foi dado conhecimento para os senhores vereadores. Ou eu pergunto aqui, questiono o vereador Telmo se ele recebeu cópia do documento. Pergunta aos senhores vereadores se receberam cópias de tal documento. Sequer o secretário fez a leitura das respostas. Também acredito que nem a mesa diretora como um todo deveria ter conhecimento. Estou questionando os colegas. Eu não tive conhecimento. E eu sou um vereador que tem o costume de ler, de fazer parecer antecipado, para que quando venha a esta tribuna a gente venha com consubstanciado de documentos para a gente poder dialogar da forma mais clara e transparente possível. Então o governo, mais uma vez, não vai ter meu voto. E olha que eu sou a favor da população, mas não posso votar favorável nesse projeto, porque nós vamos sim prejudicar os servidores do município. Nós vamos sim atrapalhar os servidores em sua previdência. E o município tem que se organizar com a sua questão administrativa. E quero mais uma vez parabenizar aqui o vereador Neri Amaral, que apresentou uma emenda porque o governo queria retroagir esse projeto há 12 anos atrás. E sequer tiveram a Procuradoria do município, tiveram a Secretaria de Administração, tiveram a Secretaria da Receita, enfim, as secretarias chaves vinculadas a esse projeto, principalmente a chefia de gabinete da senhora prefeita, o compromisso de ler a legislação, que nós não podemos retroagir mais do que 5 anos. Imagina 12 anos. O que isso geraria de impacto no município. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o presidente em exercício desta casa, o vereador Neri, que teve a sensibilidade de apresentar a emenda, porque também a gente acabou verificando tal situação. E, senhores vereadores, vamos e convenhamos, né? Um projeto que foi num dia e no outro dia ele responde com um ofício, uma lauda com 4 parágrafos, sem apresentar nenhum estudo técnico. Olha, para bobo eu não sirvo aqui não. Eu não sirvo. E não vou votar esse projeto da forma que veio para cá. E peço que os colegas vereadores coloquem a mão na consciência e vamos dar um recado para o Poder Executivo. Vamos ajudar a prefeita. Eu quero ajudar a prefeita. Porque, mais uma vez, a senhora está sendo não bem assessorada pelos seus assessores, ô vereador Adriano. Porque não é possível que um secretário de tão conhecimento que ela trouxe de fora para ajudar São José não consiga orientar ela numa situação tão simples. Então, vou votar contrário e peço aos senhores vereadores que reflitam para que a gente não vote um projeto da forma que está sendo colocado na noite de hoje para a Câmara Municipal de São José. Muito obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Adriano de Brito. Senhor presidente, mesa diretora, público que se encontra presente, minha querida Nilva Rames, servidora efetiva. E aí, Nilva, esse projeto aqui tem muito a ver conosco, servidores efetivos. Hoje eu dei uma observada na ordem do dia e quando eu notei a presença dele, liguei para o sindicato para pedir informações. Meu querido ex-vereador Ed Vieira, nosso ex-presidente, eu fiquei afastado um mês, que fizemos o rodízio dentro do Partido da República, e eu não tenho conhecimento da matéria como ficou. Eu lembro que naquele momento, quando a gente viu ali junto com o sindicato de que ele retroagia 12 anos, vereador Cloni, isso nos assustou bastante. E já chamávamos a atenção de que daquela forma ele não poderia passar. Eu conversei hoje com a presidência, a diretoria do sindicato, e agora com as suas palavras eu fico bastante amedrontado com o nosso futuro. É o meu futuro enquanto servidor, daqui a pouco eu estarei me aposentando, e essa aqui é a garantia de que eu continuarei recebendo o meu vencimento
através da minha aposentadoria. Se nós formos analisar, vereador Neri, ultimamente o servidor, ao longo dos tempos, né, o servidor não teve nenhum grande ganho na sua vida profissional, na sua jornada profissional. Amanhã mesmo nós teremos uma assembleia da categoria para discutir, vereador Cloni, uma pauta lá de 2014, que foi assinada, que foi acordada, em que estaríamos recebendo projetos nesta casa para deliberarmos o futuro dos servidores, e até então, até esse momento, nem 50% desses projetos vieram para discutir. Os 2 que aqui estão ainda não foram aprovados, receberam emendas, outro houve um equívoco no entendimento do auxílio funeral, lembra? O senhor mesmo levantou essa discussão, voltou e depois eu vou, em outro momento, tecer como ficou aquele projeto, que ali nós fomos engrupidos, vereador Cloni. Depois eu gostaria de conversar com o senhor, particularmente, para que o senhor possa entender também. E eu tenho medo, vereador Neri, eu não tenho conhecimento da íntegra desse projeto de lei, pela minha ausência. O vereador Edilson estava aqui, o vereador Wallace fez o parecer, e eu confio, mas eu gostaria de entender melhor esses trâmites que foi feito, expedido um ofício para São José Previdência. Eu gostaria também de ler, e por esse motivo eu vou pedir vistas. Eu não voto favorável nesse momento, mas também eu tenho que entender, porque eu não gosto de votar por votar, gosto de votar com entendimento. Então, nesse momento, eu faço um pedido de vistas ao projeto. E eu gostaria de ter me pronunciado no expediente, porque eu esqueci que nós havíamos suspendido, senhor presidente. Só me permite, antes de votar o pedido de vistas, falar mais uma vez que nós aprovamos nesta casa, está em tramitação nesta casa. Senhor vereador, não, eu não posso deixar o senhor... Não, mas diz respeito ao projeto, diz respeito à carreira do servidor. Nós votamos nessa casa... Vamos colocar, me desculpe, vereador, colocar em deliberação o pedido de vistas... Então posso refazer o pedido? Já vai está ficar feito. Bem claro. Não está feito, não, bem claro. Eu gostaria de pedir vistas ao projeto de lei por não acreditar mais em presente de grego. Está colocado em deliberação o pedido de vistas. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o pedido de vista do Justificativa de voto, senhor presidente. Do vereador Adriano de Brito, e com a palavra o vereador Adriano de Brito, depois o vereador Geraldo para a justificativa de votos. Voto a favor, porque eu não confio mais em projeto de lei que vem para cá com cara de projeto bom para o servidor, e a gente chega lá na frente e vê que aquilo tudo é um engodo. Pelas suas palavras, vereador Cloni, eu não quero tirar uma conclusão precipitada, mas eu prestei muita atenção no que o senhor disse, e se for confirmado, nós devemos sim repensar em todos os projetos que aqui estão vindo, mesmo aqueles que vêm a tratar de negociação feita na greve, porque a gente negociou uma coisa e os projetos que aqui estão chegando totalmente diferentes, senhor presidente. Com a palavra o vereador Geraldo. Obrigado, senhor presidente. Nessa questão da São José, eu votei favorável ao pedido de vistas, porque não é só a questão dos dias, vereador Cloni. Eu acho que nessa gestão, de fato, foi-se encaminhado a discussão de uma nova São José Previdência, para evitar os roubos que ocorreram no passado recente, de milhões de reais que não estão sendo colocados no presente e no futuro. Então, não só pelo esse aspecto técnico da data, mas principalmente que não está clara a gestão democrática do Instituto de Previdências dos municipários e, principalmente, a questão do roubo, que ainda é uma incógnita para São José, para os funcionários e todo mundo que depende dele. Então, nesse sentido, eu voto favorável, mas que se amplie essa discussão. Com a palavra o vereador Cloni Capistrano. Os senhores colegas sabem do meu posicionamento de votar contrário a pedido de vista que seja protelatório. Mas entendo e votei favorável ao pedido de vista do vereador Adriano para que ele tome conhecimento. Agora, eu vou votar contrário porque não é admissível dizer que não vai haver prejuízo, porque no mínimo os primeiros 15 dias vai haver prejuízo. No mínimo os primeiros 15 dias. Então, que seja encaminhado para esta casa um esclarecimento que do dia tal vai deixar de recolher tanto, que vai faltar tanto, mas que vai ser suprido no próximo mês, que dê uma explicação técnica, porque ninguém é bobo aqui nesta casa, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Nós temos em seguida 17 emendas ao Código de Obra do vereador Amaury Valdemar da Silva. Mantendo a coerência,
e o vereador Mauri não pôde estar presente hoje por um problema de saúde. Eu vou retirar todas as emendas para votar na próxima sessão. Não havendo mais, estão retiradas todas as emendas. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. O nosso acordo foi só no expediente. Nas explicações pessoais, quem quiser usar o uso da palavra que estiver escrito, eu pergunto ao senhor secretário, segundo o secretário, quem os vereadores que estão inscritos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, com a palavra o vereador Adriano de Brito. Eu tenho uma reunião agora do Partido da República, lá no Cobraçó, e tenho que me fazer presente na reunião e por isso vou me ausentar da sessão. Mas antes disso aí, eu gostaria de só citar 2 ofícios que foram recebidos. Um foi direcionado à sua pessoa e também ao presidente desta casa, enviados pelo Sintran, Sindicato da Categoria dos Servidores Públicos Municipais, que dê celeridade e encaminhamento às ações discutidas aqui na reunião, que discutimos sobre as 30 horas dos psicólogos e também das assistentes sociais aqui no município de São José. Nós está tramitando nesta casa um projeto que abre concurso para 30 horas com redução salarial e não foi esse o encaminhamento tirado naquela reunião. E uma outra situação é convidar a todos os servidores aqui presentes para amanhã às 13h30, Assembleia da Categoria, para que a gente possa estar analisando os encaminhamentos feitos pelo Poder Executivo no que diz respeito à pauta da última greve nesse município. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Só para deixar claro com o sindicato que ainda não chegou nas minhas mãos o ofício. Deve estar chegando. Passamos para as explicações pessoais. Pergunta ao senhor secretário se há vereadores inscritos. Vereador Telmo, vereador Cloni e vereador Geraldo. Da tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Telmo Vieira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, munícipes que participam dessa sessão, ex-vereador Edio Vieira, imprensa, eu vou continuar a fala do vereador Adriano. Pensei que o vereador Adriano iria falar e ia via tribuna, mas Vossa Excelência, se quiser se retirar para a reunião, fique à vontade. Não, na verdade, vereador, eu vim reforçar aqui que nós tivemos uma audiência pública nessa casa, Vossa Excelência estava presente, alguns vereadores, aonde, sob a presidência do vereador Neri, o vereador Cloni também estava presente, e nós assumimos alguns compromissos com a categoria, com o sindicato, de darmos celeridade realmente ao que nós discutimos naquela noite, que era a questão das 30 horas, referente aos psicólogos e assistentes sociais. Né? E nós recebemos essa carta hoje, eu recebi o ofício das mãos da presidente e da assessoria do sindicato, e ela traz assim bastante detalhado os nossos compromissos. Eles já escolheram em assembleia as pessoas que vão representá-los na comissão que terá a presença dos vereadores, para nós discutirmos a questão das 30 horas, principalmente dos psicólogos, né, e da assistência social, que é fazer acontecer aquilo que a lei federal já determina, que são as 30 horas. Então, esse é um ponto de pauta. Né? E uma outra que me chama a atenção, me perturba muito, é a questão do salário. Cortar salário de servidor é uma coisa grave, gente. Não pode sair cortando salário sem uma justificativa plausível diante de que a lei protege aqueles que estão ali que foram cortados salários. Então, cortar salário porque não cumpriu, mas o município não cumpre uma lei federal, é uma incongruência, né? Na verdade, nós entramos num mundo que não se entende. Que legislação, o vereador Cloni, que é o vereador Sandro, que são advogados, sabe que a lei maior, ela sobrepõe as leis municipais. E aqui o que nós assistimos é uma verdadeira inversão legal. E eu me preocupo porque quando chega o final do mês, se fosse Marajás da educação, se fosse o pessoal que está aí nadando no mundo do dinheiro, tudo bem, mas são servidores públicos, gente. Nós já não temos o melhor salário, nós já não temos uma recuperação salarial como deveria acontecer e ainda chega e corta daqueles que fazem o trabalho lá da ponta. Não é dos secretários, não é dos assessores, não são dos cargos comissionados. Se cortou salário daquele trabalhador que atende diariamente e está sempre em situação de vulnerabilidade social, porque está trabalhando com questões sociais, que cria impacto social, que cria impacto na saúde, que está ali num desgaste. Além desses desgastes, tem o desgaste de chegar ao final do mês e não ter o salário. Não se trabalha. Como é que se trata o trabalhador nesse município? E aqui não estou fazendo uma crítica a prefeito ou a quem quer que seja. Eu só estou falando que há uma necessidade de recuperar a questão do trabalhador, a dignidade do trabalhador. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Vereador Telmo, obrigado pela parte. Nessa mesma linha de raciocínio seu quanto ao servidor,
e eu vou só fugir um pouco do seu tema aí, mas que diz respeito ao servidor público. É porque amanhã nós temos o convite que eu fiz à Assembleia da categoria. E está tramitando nesta casa o projeto de lei 114/2015, que trata sobre auxílio funeral, que trata sobre o vale transporte para agente de saúde, trata também de alguns encaminhamentos no que diz respeito a férias e principalmente na anistia de não comparecimento ao setor de trabalho quando vai se dirigir a uma assembleia ou a mesmo a paralisações. Em nenhum momento foi dito de que vai ser colocado falta ou que não vai ser colocado falta no ponto do servidor. Este projeto de lei, o 114, ele dá a liberdade à prefeita de negociar isso com o trabalhador. E, infelizmente, está circulando aí pelas escolas da rede pública municipal uma nota dizendo que amanhã, que o acordo feito entre o sindicato e a prefeita é de que quem comparecer, que tinha um número X de justificativas a serem feitas, já foi superado esse número de justificativas de volta, e que quem for à Assembleia da categoria amanhã receberá falta. É mentira, nós temos uma lei que fala completamente diferente disso, tudo vai partir da negociação posterior a qualquer movimento que porventura haja no município. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, assim, vereador Neri, eles no final, eles solicitam, o sindicato solicita que a Vossa Excelência, até porque eles citam a Vossa Excelência aqui, que presidiu aquela sessão, que seja agendado o mais rápido possível, que se estabeleça os representantes do Legislativo e a comissão que vai discutir essa questão, para não deixarmos chegar novamente no final do mês e termos novamente o impasse quanto ao corte de salário. Uma outra coisa que me chamou a atenção está circulando aí um novo jornal no município, eu nunca vi circular tantos jornais no município de São José. E o que me cria estranheza é que o jornal, esse Metropolitano News aqui, está na 3ª circulação e já tem o patrocínio, já tem o apoio da Câmara de Vereadores. Isso aqui eu discuto muito. Como é que a Câmara vai patrocinar um jornal que circula? E um jornal que não tem o cuidado, e eu não quero categorizá-lo como imprensa marrom, que não tem o cuidado de falar a verdade. Porque ele faz, aqui tece um comentário a meu respeito sobre a minha saída aqui da Câmara na próxima semana, que eu fiz porque vou fazer um curso fora, vou estudar, e eu já tinha informado há muito tempo que sairia no final desse mês, e a vereadora Mary. Agora, fazer juízo de valor ao respeito de uma coisa que eles não sabem, e citar, tirar sarro, gozar da cara dos vereadores, isso é um deboche. Nós, no município de São José, já temos muitos jornais, meios de comunicação, que são de bairros, a gente respeita, muitos deles são sérios, mas muitos deles são caça-níqueis. E nós temos que acabar com esse negócio de toda hora ter um jornal surgindo e recebendo verba do poder público. Isso aqui mais parece um diário oficial. Isso aqui parece um diário oficial da Prefeitura de Palhoça, da Prefeitura de Santo Amaro, da Prefeitura de Biguaçu, da Prefeitura de São José, porque trata a oposição, e aqui eu nem sou oposição, trata da oposição como se nós fôssemos os piores dos vereadores. E faz uma divulgação aqui muito capciosa. E eu fico muito indignado porque aqui tem dinheiro público. Enquanto os outros jornais que fazem um trabalho sério, muitas vezes não se patrocina porque tem medo, ele vai falar contra. O jornal ele tem que ser isento, gente. Ele tem que retratar a realidade, não precisa ficar emitindo valores. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Pertinente a sua observação. Agora, só quero lembrar que o senhor exerça, eu acho que é importante todo mundo dizer, a nova lei que foi encaminhada pelo senador Roberto Requião do Paraná e que foi sancionado pela presidente Dilma, se bem que há um pequeno viés ali na questão das mídias eletrônicas, que é o direito de resposta, sim, essa lei, que qualquer órgão de comunicação tem que dar o mesmo espaço, no mesmo local, para as pessoas que se sentirem atingidas. E tem um tempo máximo, até onde eu me lembro, de 60 dias. Essa lei já está colocando, né, uma nova forma de convivência com os órgãos de imprensa, principalmente os grandes órgãos, os oligopólios que formam, acusam, condenam e depois não assumem suas responsabilidades. Eu agradeço Vossa Excelência, mas já preparei e já estou enviando para o jornal, porque pode falar, pode emitir, faça o fato, relate o fato. Agora, não venha tratar ou fazer comentários maldosos, porque assim, nós não estamos aqui brincando. E eu não tenho problema de dizer que eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Agora, não faça juízo de valor em cima de algo que eles não conhecem. Muito obrigado. Da tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Coloni Capistrano.
Senhor presidente, doutor Geraldo, membro da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero aproveitar esse momento do expediente, das explicações pessoais, transmitir um forte abraço ao ex-vereador e ex-presidente desta Casa Legislativa, nosso amigo Edio Vieira. Em seu nome, eu cumprimento todos os homens presentes aqui na noite de hoje. Quero estender um abraço também a Nilva Rames, que também se faz presente aqui na noite de hoje, e cumprimentando-a, estendo um abraço a todas as mulheres aqui presentes, a imprensa, enfim, a comunidade que nos assiste. Eu gostaria de tratar na noite de hoje assunto que eu já tinha abordado aqui nessa tribuna, que foi com relação, vereador Sanderson, à abertura da concorrência 005/2015, processo 390/2015, qual seja, concessão das áreas de estacionamento em vias e logradouros públicos do município de São José, para controle da rotatividade dos veículos. E estranheza é que a defesa da secretária em jornal de circulação na Grande Florianópolis foi que precisava dinamizar, precisava fazer essa situação da licitação da Zona Azul, que é o que se resume esse edital, tendo em vista o grande número de veículos estacionados durante horas e horas em alguns pontos da cidade, o que por si só já cai por terra, porque dentre esses pontos, vereador Santos, está inserido o Centro Histórico de São José. E eu gostaria de fazer um questionamento aos senhores vereadores, se nós não temos estacionamento suficiente aqui hoje na Praça de São José, mesmo em horário regimental da Câmara, quando nós recebemos o maior número de visitantes aqui no Parlamento, e mesmo assim ainda comporta o estacionamento de vários e vários veículos. Onde é que há um estudo técnico que comprove que aqui nós temos aglomeração de carros estacionados durante o dia todo para comportar uma zona azul de rotatividade? Mas ela disse no jornal que o centro histórico será a 5ª etapa. E colocou ainda também que o município vai arrecadar R$ 65,00 por vaga. Com o novo serviço, a prefeitura arrecadará no mínimo R$ 65,00 por vaga. Os recursos recebidos serão investidos em projetos sociais, melhoria das áreas de estacionamento e na fiscalização de trânsito feita pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. O prazo da será de 10 anos de serviço e fundamentou no aumento significativo do número de veículos automotores em circulação. Ora, e descobrir agora, vereador Ed, depois de 3 anos de governo, descobrir agora o alto número de veículos automotores no Cobrasol? Eu faço esse questionamento para os colegas vereadores. E paralelo a isso, eu comentei também que uma ONG, que muitas vezes não concordo com os procedimentos, mas que também entrou com uma representação, e eu também estaria fazendo essa representação junto ao Ministério Público e junto aos órgãos fiscalizadores, e fizeram a representação com um pedido liminar para suspender o edital que a abertura era para amanhã, dia 17. E na sexta-feira o Tribunal de Contas concedeu liminar para a suspensão do processo licitatório da Zona Azul. Inclusive, a empresa concorrente que participou do certame licitatório, que se credenciou para a abertura das propostas, também recorreu ao Tribunal de Contas quanto a quesitos técnicos no edital. Entre as irregularidades apontadas
especialista em licitação da ONG e confirmada pelo auditor substituto conselheiro Gesso dos Santos Sica, em seu despacho singular encontra-se a exigência de qualificação técnica impertinente, requisição de declarações de terceiro que restringem a competitividade. E nós estamos falando de uma situação muito séria, meus amigos. Estimados colegas edis, estão vendendo o município para os próximos 10 anos essa administração. Uma administração que não se fez mostrar o suficiente para a população de São José. Uma administração morosa nas atitudes, uma administração morosa nas decisões, mais célere quando tem o desejo de fazer as coisas. E São José ganharia mais um presente de grego. E aí eu gostaria de compartilhar com meus amigos da área central do Cobrasol e Campinas, que temos muitos prédios ali que sequer tem estacionamento suficiente dentro dos próprios prédios, são aqueles prédios menores, que coloca seus carros estacionados na rua. No entorno da área central dos bairros de Cobrasol e Campinas, no entorno do Correio, na Avenida Leoberto Leal e transversais do bairro Forquilhinhas. Área periférica de Cobrasol e Campinas, centro histórico. Então, onde é que está o estudo? As audiências públicas que a senhora secretária de Trânsito faz, o ofício chega aqui num dia na presidência da Câmara e para os vereadores eu nem recebi. Veio para o presidente da Câmara num dia, no outro dia era audiência pública. Sequer dando tempo para que os senhores vereadores pudessem estudar o assunto para ir na audiência pública consubstanciado de elementos que pudessem ajudar na construção desse procedimento. Pois bem, o edital foi suspenso. Foi suspenso por quê? Porque realmente ali existe, vereador Santos, e diferente de outros casos, ali existia, por parte do governo, falhas na elaboração do edital, prejudicando a concorrência, inclusive. Então, esse era o relato que eu gostaria de colocar. Estou muito preocupado com essa situação. A cidade vai de mal a pior e eles, governo, e principalmente o secretariado da chefe do Poder Executivo, preocupado em vender a nossa cidade, preocupado em arrecadar cada vez mais, uma sanga por recursos, quando deveria fazer o dever de casa, ter economizado, ter tomado medidas austéricas, e nada disso o Poder Executivo fez. Pelo contrário, gastou por demais, gastou de forma equivocada, usou dinheiro desnecessário para obras que não era necessário naquele momento, como eu levantei várias vezes aqui na tribuna. Vou voltar em outra oportunidade para falar dessa questão mais uma vez. Antes de terminar o prazo regimental que eu tenho, eu gostaria de dizer que hoje foi a eleição da OAB, vereador Sanderson. A eleição da OAB que ocorreu hoje no estado de Santa Catarina e na nossa subseção aqui de São José. E aqui nós tivemos a inscrição de 3 chapas, 3 colegas valorosos, que foi a doutora Herta, o doutor Alberto e a doutora Edna como candidatos a presidente. E a democracia, ela também faz parte da nossa casa, da Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui em São José, na subseção de São José, o resultado foi de 261 votos para a doutora Edna como presidente e o doutor Jorge Paixão como vice. O segundo lugar ficou o doutor Alberto, que também fez uma grande campanha, um jovem promissor na advocacia, deu a sua contribuição com 228 votos, tendo o doutor Alessandro de vice. E em terceiro ficou a doutora Herta, com 198 votos, com o doutor Cristiano de vice. Quero dizer que, passadas as eleições, nós temos que virar a página do calendário eleitoral e assinar a página do calendário administrativo. Tenho certeza que a doutora Edna vai fazer isso, diferentemente do que fez a chefe do Poder Executivo do nosso município, que ainda não virou a página do calendário eleitoral e até o momento ainda não atribuiu uma agenda administrativa para o município de São José. Propositiva, vereador Santos, com ideias,
com segmento e, acima de tudo, com comprometimento com as pessoas. Muito obrigado e boa noite a todos. Só queria fazer duas observações. Primeiro, eu recebi o ofício do sindicato, vou passar para o presidente para que ele marque a reunião. E não tem problema nenhum em marcar o mais rápido possível. Depois, só para esclarecer o vereador Cloni, que o projeto de Zona Azul foi aprovado da legislatura passada, aqui nessa casa. Com a palavra, na tribuna, o vereador Geraldo. Logo depois da palavra do vereador Geraldo, eu passo silêncio. Já tinha passado a palavra para ele. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, as presentes, os presentes, antes de entrar em assuntos, eu só queria encaminhar os nossos pesares para a família Batistuzzi, né, da Tuzzi ali do Cobrasol, quem não conhece, pelo falecimento da Soninha, a Sônia, que aos 46 anos nos deixou, e esposa do Paulino, e que com certeza criou uma lacuna muito grande em nosso meio, uma pessoa do trabalho e empreendedora. Então, a família Batistuzzi, nossa solidariedade. Bom, vamos lá. Sobre essa questão aí, eu não ia me reportar, o vereador Cloni, mas eu estava na sessão, na época da discussão, de quando se discutiu essa lei, que é da cobrança e criava o estacionamento rotativo, que é popularmente conhecido como Zona Azul, e há muita controvérsia. E os únicos votos contrários, à época, foi do vereador Batiste e o meu. Até porque questionávamos que, entre outras coisas, ela feria a técnica legislativa, que parece que foi criada por lei ordinária e tinha que ser lei complementar. E nós alertávamos na época que, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. Segundo, apesar de termos votado contra, eu, pessoalmente, tinha uma certa divergência do companheiro Batiste, porque essa questão de cobrança de estacionamento não é só arrecadação. Eu acho que é uma concepção, na verdade, de cidade. Você só achar que vai resolver problemas, né, cobrando ou não estacionamento, sem uma política pública de transporte coletivo, de uma visão de onde tem que privilegiar o coletivo em vez do transporte individual, ainda mais no momento que nós já vemos que inúmeras cidades do mundo já estão praticamente abolindo o automóvel. Diz que tem aí o vereador Chico assim, tem um jornalista que diz que eu falo mais de fora do que daqui, mas existem cidades tipo Helsinki que já está abolindo, em Oslo, na Noruega, não tem, em Copenhague tem menos automóveis hoje do que 40 anos atrás, então é uma questão mais ampla. Mas essa questão que o senhor levantou, de que tem vários, e aí eu vou entrar no outro assunto, vários edifícios que não têm estacionamento, isso é herança do plano diretor e do Código de Obras do presente e do passado. E essa discussão que eu quero fazer, que nós estamos, já vou lhe considerar, nós estamos discutindo muito o passado do Código de Obras, mas ninguém está pensando, mas essa discussão vai ser feita. Tá? Eu concedo uma parte, tem mais dois assuntos. Só queria deixar claro que a abordagem que eu fiz da tribuna foi quanto ao edital. Porque a legislação, ela foi aprovada lá atrás. Mas eu, em nenhum momento, eu citei questão de legislação, quem aprovou, quem não aprovou. Agora, o que nós temos que ter, e ter maturidade, e eu levantei na tribuna, doutor Geraldo, é que depois de 3 anos de administração é que vem a descobrir que tinha um grande número de veículos no Cobrasol. Uma administração que falta 1 ano para encerrar o seu mandato, quer fazer uma concessão de 10 anos para o município. Essa é a discussão que nós deveríamos ter tido com o parlamento, já que nós somos harmônicos e entre si, pelo menos de ter conversado o Poder Executivo conosco. E, em especial, a questão do edital que traz
pontos ali que são obscuros. E foi isso que eu tratei na tribuna. Em nenhum momento eu falei quem aprovou e quem não aprovou a legislação. Só para deixar claro essa situação para com os senhores vereadores. De qualquer maneira, eu estou falando de uma herança que hoje tem um impacto muito grande, que muitas dessas questões não se levam em consideração estudos sérios de planejamento, de impacto de vizinhança, tudo que afeta a vida das pessoas. E eu acho que também a gente tem que ter memória histórica. É a questão do edital, eu acho que até é uma questão importante, porém pontual. O grande erro está na concepção da criação dessa lei e a forma que ela está sendo aplicada. Eu acho que teve problemas no passado, existe uma morosidade imensa na secretaria atual, e em prejuízo da cidade. Mas já que nós estamos falando também de leis, tudo isso daí vai ser decorrência da questão do plano diretor e do Código de Obras. Quem participou da sessão anterior, e a questão não é a nível pessoal, mas nós temos uma divergência profunda, ideológica, de concepção de cidade, de vida e de utilização dos espaços do meio ambiente em relação ao vereador Amaury, das propostas deles. Inclusive, eu ouvi alguns vereadores aqui falar, porque nós discutimos em comissão. Oficialmente, o nosso gabinete, inclusive eu não estava presente à época, o vereador Batista me substituía, quando nós recebemos a proposta original do Código de Obras, ele recebeu e depois nós continuamos. Consideramos que a proposta original, que foi elaborada por técnicos da Universidade Federal, eu até iria mais adiante, mas ela é satisfatória, porque ela apresenta um norte para uma nova concepção de ocupação do solo, em detrimento do que foi feito e ainda é feito em São José. Mas, para facilitar a vida, o presidente Eri, se me permitirem, vereador Sanderson, nós sentamos depois com os técnicos da SUSP, temos o estudo dele já em cima das emendas do vereador Amaury, nós temos um outro estudo do nosso gabinete e estamos disponibilizando para todos os gabinetes das vereadoras e dos vereadores, que assim, eu não vou ser uma pessoa intervencionista demais e mandar para vocês, mas quem quiser aprofundar a nossa visão, está disponível. É um assunto que nós estamos priorizando nesse ano, essa questão do Código de Obras. E mais uma observação, já encaminhamos um expediente à presidência da Casa, porque, ao nosso ver, podemos até discutir o Código de Obras, vereadora Sandra, mas, segundo os pareceres de alguns advogados nossos, não pode ser feita a discussão pode, mas o encaminhamento de um novo Código de Obras que não cumpre o Estatuto das Cidades. E o Estatuto das Cidades é claro, tem que ter um plano diretor com no máximo 10 anos. Então, nós podemos de novo estar incorrendo um erro por causa da pressa. Mas, mais do que isso, é que a questão do Código de Obras é uma questão que ela é regida pela concepção geral do plano diretor. Então, esse expediente eu solicitei ao presidente para ver o parecer da Procuradoria-Geral da nossa Casa e tenho certeza que várias questões ali que falam porque a gente fala de grandes tragédias. O que foi a maior tragédia urbana até hoje, que é perto de 1.000 mortes em Niterói, há uns 7, 8 anos atrás, do Morro do Bumbá. Hoje todo mundo fala, quer dizer, menos que devia falar, da tragédia em Minas Gerais, mas tragédias imensas são as pequenas tragédias do dia a dia. Ô, vereador Telmo, vocês não consideram, por exemplo, um exemplo bem aqui ao lado, o Rio Araújo, do jeito que ele está, é uma tragédia. O nosso mar, do jeito que ele está, não é uma tragédia. E tudo isso é o quê? A nova concepção tira a questão do interesse social e privilegia, com todo respeito, só o interesse empresarial. Tudo que é interesse do empresário diminui, adensa. O que é interesse, vocês vão ver.
Por exemplo, padarias, que tem que ter 15 metros, estão baixando para 7. Insalubridade, insegurança. Depois vem situações tipo Boate Kiss, depois que acontece a tragédia. E nós estamos tendo a oportunidade de legislar, mas nós estamos mantendo e aprofundando os erros que são cometidos historicamente. Então, quando eu pedi que constasse nas atas, nos anais, e eu não gosto muito da expressão consciência tranquila, para mim consciência tranquila é comprometimento de memória, mas historicamente a gente comprometeu-se com um estudo muito profundo e sério das duas principais questões da atual legislatura, que é o plano diretor e o código de obras. E ele não pode ser a toque de caixa, mas também nós não podemos perder o tempo da técnica legislativa de primeiro fazer o plano diretor e depois o código de obras. E só um último minuto. Sobre a questão das 30 horas, eu sou favorável, vou me pronunciar mais claramente. Médico tem 20, coisa e tal, enfermagem, mas eu sou a favor do ócio criativo. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos para explicações pessoais, e só para esclarecer que eu, em momento algum, questionei de um depoimento da tribuna. Eu só fiz uma observação de alerta, mais nada do que isso. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão e convocando uma próxima para dia 18, horário regimental.